Eu quero trazer uma mensagem ao teu coração chamado Posicione-se ao lado de Deus. Posicione-se ao lado de Deus. Diz aí a 3 pessoas pertinho de você: esse é um tempo que você precisa se posicionar. Diga a ela: Deus está te chamando para você tomar uma posição. Agora é muito importante nós sabermos de que lado nós estamos, com quem nós podemos contar. E eu sei que os dias não têm sido fáceis, tem sido desafiador. Nós nos deparamos com uma geração que está em busca de alimentar-se de tantas coisas desse mundo. E são tantos desafios quando nós somos provados na nossa fé. O dia todo e todo dia você é provado na sua fé. Você precisa dar uma resposta, você precisa ter um posicionamento. E de vez em outra a gente talvez seja pego numa saia curta, numa situação em que a nossa fé é provada e que nós precisamos dar uma resposta diante de Deus, diante das pessoas. Assim é essa história dessa jovem chamada Esther. Uma jovem que era uma mulher de fé, judia, tinha suas culturas judaicas, tinha seus princípios de criação religiosa, mas que certo dia ela teve que ser confrontada em sua posição, seu posicionamento. E aí Deus quer falar conosco num tempo como esse sobre o nosso posicionamento, nossa postura diante das circunstâncias e das situações. Eu quero ler com você no capítulo 4 desse livro de Esther, se você achou aí, capítulo 4. Quantos acharam, dão amém? Quantos amam a palavra, dão glória a Deus? Isso. Verso 14 do capítulo 4 de Esther, a Bíblia diz assim: pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Quem sabe se não foi para um tempo como esse que Deus colocou você nesse lugar e nessa posição? Vamos ouvir Deus falar, amém? Posicione-se ao lado de Deus. Esther capítulo 4, verso 14. Esther ouve uma palavra no meio de um grande conflito. Ela precisava tomar uma posição. Já havia se passado algumas circunstâncias na sua vida. Esther era uma jovem judia e não existe acasos para aquele que tem fé. Não existe sorte para quem tem fé. Existe o plano de Deus, existe o trabalhar de Deus, existe o agir de Deus. E Esther, Deus pôde construir um enredo para que ela se tornasse rainha. O rei Xerxes, com suas concubinas, ele olha para Esther. A Bíblia diz que era uma jovem linda, bela. E aí o rei escolhe Esther para assumir o posto de rainha. Talvez Esther não sabia bem para que e por que isso. Como algumas coisas que acontecem na nossa vida, talvez a gente não saiba o porquê e para quê. Mas a gente precisa o tempo todo confiar que Deus tem um plano, Deus tem um propósito que é muito maior do que aquilo que a gente possa pensar e imaginar. Talvez você que está aqui nessa noite ou assistindo esse culto possa estar enfrentando uma circunstância que você não tem resposta, ou possa estar em um lugar que você ainda procura o porquê disso. Mas é em Deus que você tem que buscar essa resposta. E Esther, ela foi levantada como rainha. E um homem chamado Amã, que servia ao rei, mas que por uma situação de Mardoqueu, um judeu que era primo de Esther, não se curvar a ele, porque esse homem chamado Amã, ele estabeleceu que todos os que serviam precisavam se curvar à presença dele. Aonde ele chegava, os homens tinham que se curvar, tinham que se reverenciar a ele. E Mardoqueu, como judeu, decidiu não se curvar a homem nenhum, porque ele tinha Deus como o seu único e Senhor. E aí Amã ficou sabendo que Mardoqueu não se curvava a ele.
E ele, muito raivoso e irado, ele decide tramar algo, não para prejudicar apenas um judeu, mas todos os judeus daquele império. E ele vai ao rei e faz com que o rei possa entrar com a ideia dele de punir todos os judeus, de matar todos os judeus daquele tempo. E o rei dá uma carta, entrega o seu anel de selo a Amã e diz: faça como apraz o seu coração. Amã sai muito feliz, estabelece o decreto do rei que todos os judeus deveriam ser mortos, deveriam sofrer. E aí Mardoqueu fica com o coração arruinado, porque ele era judeu e ele iria sofrer e ver o seu povo sofrer. Então ele veste esse pano de saco, ele vai tentar falar com Ester, que é a sua prima, que era rainha, mas ele não conseguia entrar no palácio. Mas aí alguém consegue fazer um intermédio e perceber que estava acontecendo algo difícil, e leva até Ester a situação. E Ester então vai procurar o seu primo para saber o que estava acontecendo. Quando ela fica sabendo da situação, de que o decreto que todos os judeus iriam ser mortos, iriam sofrer, inclusive a família dela, porque ela era uma judia. E aí Ester, ela se depara com essa situação e precisava tomar um posicionamento. Quantos de nós, irmãos, não passamos por situações diárias que às vezes quer mexer com a nossa fé, com a nossa convicção bíblica, com nossos princípios, com a nossa crença em Deus, e nós somos desafiados constantemente a tomar uma decisão, a tomar uma postura do que nós devemos fazer, a quem nós devemos servir, qual a nossa resposta. Ester, ela se encontrou em um momento assim, e é por isso que essa palavra ela vem falar ao nosso coração sobre posicione-se ao lado de Deus. Se nós devemos tomar uma posição num tempo como esse, é ao lado de Deus. Se você precisa tomar uma escolha hoje, é pela vontade de Deus, é pela palavra de Deus na sua vida. Porque com Deus, irmãos, tudo vai bem, amém? Com Deus tudo termina bem, com Deus tudo vai dar certo. Pode não ser no nosso tempo, mas vai acontecer. Pode não ser do nosso jeito, mas será do jeito de Deus, será muito melhor do que o nosso. E aí, aqui fica nítido que Deus tinha um chamado para Ester, como Deus tem um chamado para mim e para a sua vida. Aqui fica nítido que Deus preparou um caminho para usar Ester de forma poderosa, assim como Ele está fazendo, Ele já fez e vai fazer na minha e na sua vida. Às vezes a gente não pode não entender, mas Deus tem preparado um enredo para que uma história nasça. A gente pode não perceber, mas Deus tem trilhado um caminho para usar você de forma poderosa. No tempo dele vai acontecer, da forma dele vai desatar na sua vida. Você só não pode desistir, você só não pode largar a mão, você só não pode achar que nada está mudando e nada está acontecendo, porque é do jeito que Deus, Ele já planejou. E é o que Deus espera? Deus espera uma resposta minha e sua. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: Deus está esperando uma resposta sua. Diga: Deus está esperando uma resposta sua. E qual foi a resposta de Ester para Deus? A gente pode encontrar na resposta de Ester 3 realidades que nós precisamos ter na nossa vida. Primeira, a resposta que Deus espera de mim e de você, ela precisa ser uma resposta cheia de confiança. Diga assim: eu preciso. Diga: eu preciso me posicionar como alguém cheio de confiança. Mas não é qualquer confiança, é a confiança em Deus. É a confiança movida pela tua fé no Senhor, pela tua fé no Deus da Bíblia, no Deus que criou todas as coisas. Nós precisamos ser pessoas de mais confiança nessa geração. E se a gente observar aqui nesse versículo que nós lemos, o seu primo diz a Ester, porque Ester diz a Mardoqueu: o que eu posso fazer? O rei, ele não aceita que a gente entre na presença dele sem ser chamado. Se eu for à presença do rei, eu serei morta. Se eu for lá pedir ajuda ao rei, ele pode não gostar e pode mandar me matar. Faz 30 dias que o rei não me chama à sua presença. Essa era a fala de Ester. E aí Mardoqueu, seu primo, vai lá e confronta ela, dizendo assim: pois se você ficar calada,
Olha o que Deus está falando comigo e com você nessa noite. Pois se nós ficarmos calados, talvez, e tem muita gente que está calado, não é? E a gente precisa se posicionar, nós precisamos dar respostas, e as nossas respostas precisam ser cheias de confiança. Amém? As pessoas da sua casa precisam ver que as suas respostas são cheias de confiança em Deus. As pessoas que convivem com você precisam sentir que as suas respostas são cheias de confiança em Deus. Não é confiança em si mesmo, não é confiança em outra pessoa, não é confiança no nosso salário, não é confiança no nosso cargo, mas é confiança naquele que pode fazer todas as coisas, naquele que pode mudar todas as histórias, naquele que pode refazer caminhos. E aí Mardoqueu disse: se você ficar calada nessa hora, Deus vai mandar livramento e socorro de outra fonte. Olha para essa pessoa, irmão, diga assim, com muita fé no teu coração, diga assim: se você não se posicionar, se você não falar, se você não externar sua fé, Deus vai usar outra pessoa, mas a obra dele vai acontecer. Nós não podemos ficar de fora, amém? Você está comigo aqui? Mardoqueu disse: se você ficar calado, Esther, socorro e livramento vem da parte do Senhor, mas vem de outra fonte. O que ele estava dizendo? Que Deus quer usar você, Esther. Deus quer te usar nessa geração. Deus quer te usar nesse tempo. Deus quer usar a mim e a você nesse tempo, nesse momento, amém? No meio dessa circunstância que você está vivendo. Deus quer usar você no meio dessa situação difícil. Deus quer usar você no meio dessa situação que parece não ter saída. Deus quer usar você nesse tempo. Deus quer usar você aonde você está. Deus quer usar você do jeito que você é. Posso ouvir um amém nessa noite? Deus quer usar corações disponíveis. Tem algum coração disponível para Deus usar aqui? Deus quer usar você para abençoar a sua casa. Posso ouvir um amém? Deus quer usar você para gerar milagres sobre a sua família. Deus quer usar você para mudar a história dessa cidade. Deus quer usar você para mudar a história da sua rua, para mudar a história dos seus vizinhos. Deus quer usar você para mudar a história do trabalho onde você está, da sua empresa. Deus quer usar você, mas Ele precisa encontrar uma resposta sua. Deus queria usar Esther, mas Ele precisava de uma resposta dela. Deus não usa corações que têm dúvida. Deus não usa corações incrédulos. Deus não usa corações divididos. Deus não usa pessoas que o coração não está na causa, que o coração não está nisso. É por isso que Deus espera uma resposta cheia de confiança de nós. Ainda que o mundo diga não, nós precisamos confiar que a palavra de Deus diz sim. Ainda que as coisas parecem não mudar, parecem não melhorar, nós precisamos continuar crendo que a última resposta é de Deus, que a última palavra vem dEle. Nós precisamos continuar crendo que Deus pode fazer um milagre. Quantos precisam de um milagre na sua vida, na sua casa ou de alguém que você conhece? Você precisa continuar crendo até o último instante que Deus pode fazer um milagre. Então Mardoqueu disse: se você ficar calado, Esther, socorro virá, livramento virá de outra parte para os judeus. Porque Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de promessa. E a gente precisa entender isso, porque a gente fica, se eu não fizer, não vai acontecer. Se não for eu, Deus não vai fazer daquele jeito. Deus vai fazer com você ou sem você, irmão. Só que aí você que decide, você quer participar ou quer ficar de fora? Pergunta essa pessoa: você quer participar ou quer ficar de fora? Pergunta ela: você quer participar? Você quer participar da obra de Deus? Você quer participar do milagre de Deus? Você quer participar do poder de Deus? Então não fique calado, se posicione, fale, e a sua resposta precisa ser cheia de confiança, amém? Amém ou não? Então vamos mudar nossas respostas. A partir de hoje, mude as suas respostas. Eu não estou falando só de responder de palavras, estou falando muito mais também de ação. Mude suas respostas. Porque a gente responde falando, mas também a gente responde agindo. Amém? Como você tem respondido dentro da sua casa, para os conflitos familiares, os confrontos de pai e filho, mãe e filho, filho e pais, esposo e esposa, pais e irmãos e irmãs.
Que tal começar a mudar as suas respostas, se você quer ver algo mudar na sua vida? Que tal começar a mudar o seu posicionamento, se você quer ver um tempo novo acontecer sobre você e a sua casa? Então, Mardoqueu vai lá e confronta Esther, e diz: você e a sua família também morrerão. E aí ele diz assim, ó: quem sabe não foi para um momento como esse que Deus se colocou aonde você está. Uau! É isso que Deus está falando ao teu coração. Quem sabe não foi para exatamente esse momento, para exatamente essa crise, para exatamente esse problema, que Deus não levantou você para estar lá. Como eu posso enxergar assim, pastor? Se eu tiver confiança em Deus. Quando eu confio em Deus, meus olhos mudam, amém? Amém ou não? Quando eu confio em Deus, minhas respostas mudam. Quando eu confio em Deus, as minhas ações são diferentes. Sim ou não? Em nome de Jesus. Segunda resposta que Deus espera de nós é que a nossa resposta seja movida pela disposição, irmãos. Pela disposição de ver Deus fazer. Avance comigo aí, verso 15. O texto diz: então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu, seu primo. Olha, Esther estava calada. Quando ela ouve da parte de Deus, foi para esse momento que eu te coloquei aí, Esther. Então ela já age diferente. Ela já demonstra uma disposição para que Deus faça. Balança essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: está na hora de você mostrar mais disposição mesmo. Vai lá, diga assim: mais disposição para Deus fazer. Mais disposição para Deus te usar. Mais disposição para Deus mudar a sua história. Mais disposição para Deus destravar aquilo que está travado. Mais disposição para Deus fazer você prosperar. Mais disposição para Deus mudar esse quadro. Nós estamos no meio de uma geração conformada demais, irmãos. E a gente não pode ser assim, um povo conformado, que fica só olhando. Vamos estar disposto a agir, a mudar, a deixar Deus nos usar. Aí o texto diz: então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu nome, em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Uau, dá um glória a Deus aí, irmão. Dá um glória a Deus mais forte. Diga assim: Senhor, me dá essa disposição. Esther disse: eu vou. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu vou. Se tiver que a coisa não der certo, não dará, mas eu vou tentar. Se a coisa não fluir, talvez não flua, mas eu tentei, eu tive disposição para fazer, eu me levantei para buscar, eu fui lá e deixei Deus me usar. Irmãos, as nossas respostas precisam estar cheias de disposição. Nós precisamos ter as nossas respostas serem movidas por uma disposição em ver Deus fazer. Você crê que Deus pode salvar a sua casa, amém? Você crê que Deus pode salvar o seu parente, que você olha e diz assim: não tem mais jeito? Tem. Você crê que Deus pode mudar a realidade da sua família, a realidade da sua vida hoje? O que Deus espera? Deus espera um posicionamento meu e seu. Mas a gente só consegue experimentar de uma mudança, só conseguimos experimentar de uma virada de chave na nossa vida se a gente tiver disposição. Enquanto a gente ficar só olhando a dificuldade, enquanto nós ficarmos só olhando para, é porque é assim, é porque foi assim, foi assado, enquanto a gente estiver só como espectador, talvez nada mude. Deus estava chaculejando Esther, dizendo assim: eu não te coloquei aí para você ser um espectador, eu te coloquei aí para você ser um agente de milagre. Deus está dizendo a você nessa noite: eu não te coloquei aí para você ser um espectador, te coloquei aí para você ser um agente de milagre, um agente de transformação, um agente de mudança de realidades. Disposição, irmãos.
Disposição é a marca daqueles que conquistam. Disposição é a marca daqueles que mudam a sua história. Para de você ser espectador da vida alheia. Você olha as pessoas dando certo, você vê as pessoas fluindo, prosperando, conquistando, e você fica só de espectador. Deus está esperando uma posição sua como alguém disposto a Deus começar a usar você e mudar essa realidade. Que a sua resposta seja movida por disposição. Esté ao ouvir Deus, Esté disse, então vamos fazer o seguinte, vamos jejuar todo mundo, vamos passar 3 dias e 3 noites sem comer nada, eu estarei jejuando, e aí, quando terminar os 3 dias, eu vou na presença do rei, mesmo descumprindo a ordem que só está na presença do rei, daqueles que foram chamados pelo rei. Aí Esté disse, eu vou. Por que eu vou? Porque eu estou disposta a ver Deus me usar. Eu estou disposto a ver Deus me usar. Quantos daqui estão dispostos a ver Deus te usar? Diga, Senhor, eu estou disposto a ver o Senhor me usar nessa geração. Você pode aplaudir a Ele nessa noite, mas pode ser mais forte ao Senhor, irmão. Disposição. Eu creio que você vai sair daqui com mais disposição do que você entrou. Eu creio que você vai voltar para sua casa com mais disposição de mudar a realidade da sua casa do que você saiu dela. Eu creio que amanhã, ao acordar, você vai estar com muito mais disposição em ver Deus fazer um milagre. Eu creio que nessa semana você estará muito mais disposição em ver Deus mudar o quadro de algumas realidades da sua vida que você está conformado faz tempo. Tem gente aqui que já faz mais de ano que está conformado com a realidade, com o quadro da sua vida presente. Chega, diga assim, chega. Diga, chega, hoje é o dia que Deus vai me levantar com disposição para mudar essa realidade. Esté se levanta e diz, eu vou. Se eu tiver que morrer, eu morrerei, mas eu não morrerei sem tentar agir. Diga assim, eu não vou morrer sem tentar salvar a minha família. Eu não vou morrer sem tentar salvar os que estão perdidos aí fora. Eu não vou morrer sem tentar evangelizar e dar pelo menos um fruto para o Senhor, alcançar pelo menos uma vida para Jesus. Eu não vou morrer sem ver Deus me usar. Quantos reconhecem que precisa de disposição para isso? Seja sincero ao Senhor, diga, Senhor, me dá essa disposição. Peça a Ele. Então a Bíblia diz que Esté vai lá, faz esse mover espiritual. Por quê? Porque Esté sabia que para acessar o rei, para tocar, não a presença, mas o coração do rei, para mudar o decreto, só Deus fazendo. Tem coisas que só Deus. Não adianta a gente ir se Deus não for na frente. Coloque Deus na frente. Coloque Deus na frente dessa guerra. Ei, em nome de Jesus, eu sei que você tem gente aqui que está questionando, Senhor, eu tenho que ir, não tenho que ir, Senhor, eu tenho que terminar isso ou não tenho que terminar, Senhor, eu tenho que dar essa resposta ou é melhor ficar calado. Deus está dizendo a você, me coloque na frente, vá, porque eu já vou preparando o caminho antes de você chegar lá. 3 dias e 3 noites jejuando, Deus preparou o coração do rei Xerxes. Porque o rei não aceitava ninguém em sua presença sem ser chamado. E Deus foi na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes e tirando os espinhos. Porque Ele ordena os anjos para contigo lutar. E Ele abre as portas que ninguém pode fechar. Você pode aplaudir a esse Deus? Amém? E aí ela vai, jejua 3 dias, 3 noites. E vai à presença do rei. E aí, para terminarmos, Deus espera uma resposta minha e sua, que tenha marcas de obediência. Deus espera uma resposta minha e sua, primeiro, cheia de confiança. Deus espera uma resposta minha e sua, segundo, movida por uma disposição. E Deus espera uma resposta minha e sua, terceiro, com marcas de obediência. Esté entendeu muito bem que Deus havia colocado ela ali como rainha para usar ela com autoridade naquele momento. E aí,
Se você ler comigo, capítulo 5, verso 13. Olha o que diz a palavra. Desculpa, do verso 1 ao 3, capítulo 5 diz: 3 dias depois, diga assim, 3 dias depois. Diga 3 dias depois. Hoje é quinta, amém? Sexta, sábado, domingo. Olha para essa pessoa assim, domingo é o dia de resposta de Deus para a sua vida. Diga assim, domingo é o dia que Deus vai abrir a porta. Diga assim, domingo é o dia que Deus vai te mostrar que Ele é Deus na sua vida. Acredite nisso. Amém? A Bíblia diz que 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha. Olha só, Esther não foi de qualquer jeito, amém? Esther não se apresentou com qualquer roupa. Esther não foi lá mal abanhada, Esther não foi lá mal vestida, Esther não foi lá descabelada, Esther não foi lá, sabe, sem tomar um banho, Esther não foi lá sem se arrumar. Por quê? Porque diga assim, está diante do rei, precisa ter vestes de qualidades para isso. Ela coloca as suas vestes de rainha, colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava sentado no trono, de frente para a entrada. Quando viu aquela cena, a rainha Esther, ali no pátio, olha o que a Bíblia diz. O que está dizendo aí na sua Bíblia? Teve, diga assim, teve misericórdia. Vamos lá, gente, vocês estão com disposição, não? Diga assim, teve misericórdia. Diga mais uma vez, teve misericórdia. O que é isso aqui se não é intervenção de Deus? É Deus que foi à frente, preparou o coração daquele homem. E aí a Bíblia diz que ele teve misericórdia dela, estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou na ponta do cetro. E aí o rei lhe perguntou: que há, rainha Esther? Qual o seu pedido? Uau! Olha o que Deus fez. Uma obediência, irmãos. Uma obediência muda uma realidade. O que Deus espera de nós, que as nossas respostas, nossos posicionamentos tenham marcas de obediência a Ele. Nós precisamos lutar contra a desobediência. A desobediência faz parte da natureza do homem, porque a natureza pecaminosa, caída. A obediência faz parte da natureza divina em nós. Quanto mais de Jesus nós tivermos, mais obediência a Ele nós prestamos. E nós precisamos vencer toda a desobediência, vencer toda a rebeldia do nosso coração, vencer tudo aquilo que quer nos afastar da presença e da palavra de Deus. Então o Senhor espera de nós respostas assim, de obediência. Esther foi lá, fez tudo direitinho, conforme Deus instruiu, conforme Deus preparou o seu coração. E o fruto foi o rei dizendo: pode me pedir o que você quiser, Esther. Olha o que Deus fez, preparou o caminho para o milagre. Porque a essa altura só o milagre podia livrar o povo judeu. E foi o que aconteceu, porque Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus de milagres, amém? Deus é um Deus de milagres. Pode haver decreto, mas Deus muda decreto. Pode haver diagnóstico, mas Deus muda diagnóstico. Pode haver sentença, mas Deus refaz sentenças. Pode haver para os nossos olhos um ponto final, mas Deus, Ele muda histórias. Ele arranca o ponto final e coloca uma vírgula, porque ainda tem história para ser vivida. Você crê nisso, amém? Hoje Deus espera de nós um posicionamento, espera de nós uma resposta. E não qualquer resposta. Deus não te trouxe aqui para você responder de qualquer jeito a Ele. Deus não te trouxe aqui para você se posicionar de qualquer jeito. Nessa noite, Deus está falando ao teu coração. Em nome de Jesus. Queria que você fechasse seus olhos. Que você pudesse estar sensível à voz do Senhor. Pudesse perceber Deus falando com você. Pudesse ouvir Deus falando ao teu coração sobre teu posicionamento nesse lugar de confronto, nesse lugar de conflito que você tem vivido. Como tem sido o teu posicionamento? Qual tem sido a tua resposta diante da tentação, diante dos problemas que te rodeiam, diante das guerras que você tem travado, diante das pessoas que têm te perseguido, diante das pessoas que têm te abandonado, têm te rejeitado, diante do quadro da enfermidade que você tem contemplado, diante da alma ferida que você tem carregado com você, diante de algumas cicatrizes,
de algumas decepções, diante de algumas guerras e lutas, qual tem sido a tua resposta? Qual tem sido o teu posicionamento? Hoje o Senhor diz a você, foi para um tempo como esse, é para um momento como esse agora, que eu tenho levantado você. É para um momento como esse agora, que eu tenho permitido que você enfrente isso. É permissão de Deus. Talvez você está enfrentando essa situação, porque Deus espera uma resposta sua para que o milagre aconteça. Deus espera um posicionamento seu para que o milagre aconteça. O fato, irmãos, é que Deus é um Deus de cumprir promessas. Deus é um Deus que, se você deixar Ele à frente, Ele vai quebrando os grilhões e preparando um caminho. Se você colocar Deus à frente dessa guerra, você vai ver Deus te dar a vitória. Se você colocar Deus à frente dessa enfermidade, dessa luta, você vai ver Deus operando. Foi isso que Esté fez, colocou Deus à frente. Hoje Ele espera de mim e de você esse posicionamento. E não está mais do que na hora, está mais do que na hora de nós nos posicionarmos, assim como Esté, cheios de confiança, movidos por uma disposição diferente e com marcas de uma obediência divina na nossa vida. Nós precisamos rejeitar tudo aquilo que vem para comprometer a palavra e a promessa de Deus na nossa vida. Você está disposto a isso nessa noite? Então quero que você coloque a mão no teu coração e você ore por você. Esse é o momento que você precisa orar por você, que você precisa pedir ao Senhor: Senhor, me dá essa confiança, me dá essa disposição, me dá essa obediência. Confiança, disposição e obediência. Confiança, disposição e obediência são marcas daqueles que experimentam milagre na sua vida. São marcas daqueles que contemplam o poder de Deus agindo na sua direção. Ainda que ninguém possa te ajudar, Deus, Ele jamais vai te abandonar. Pai, nessa noite nós te louvamos, te adoramos, te bendizemos nesse ambiente. Venha a nós o teu poder e a tua glória. Visita cada coração aqui presente, Senhor. Hoje nós estamos te pedindo, dá a nós essa confiança, uma confiança espiritual. Dá a nós essa disposição diferenciada. Dá a nós, Senhor, essa obediência divina. Nós queremos ser usados pelo Senhor nesse tempo. Nós queremos, Pai, permanecer firmes com o nosso coração naquele que prometeu. Nós sabemos que o Senhor é aquele que cumpre tudo aquilo que prometeu. Por isso, Senhor, nos usa, Pai. Usa cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui nessa noite. Usa-os de forma poderosa aonde eles estão. Que assim seja, em nome de Jesus.